Olá, pessoal. Bom, então nós vimos o que é tabela verdade no último vídeo, né? E agora eu vou fazer alguns exercícios com vocês para ajudá-los então aí na compreensão da aplicação da tabela verdade nos exercícios, tá bom? Bom, só para a gente recordar aqui, então nós temos nessa tabela os conectivos aqui na nossa primeira coluna e aqui as condições em que a proposição é verdadeira ou falsa. Então, quando o meu conectivo considerado é o E, P, E, Q, o E representado por esse símbolo aqui, então, a proposição ela é verdadeira quando apenas quando o P e o Q são simultaneamente verdadeiros. Então, quando P e Q são simultaneamente verdadeiras, eu considero que a proposição é verdadeira. Em qualquer outro caso, então a proposição é falsa. Considerando P ou Q, representado aqui por esse símbolo. Então, é o contrário. Quando simultaneamente P e Q são falsos, então a proposição é falsa. E em qualquer caso contrário, é verdadeira a posição. Ou seja, quando pelo menos uma das proposições é verdadeira, P ou Q é verdadeiro, tá? Então, aqui basta a gente gravar que só é falso quando as duas são falsas ao mesmo tempo. P implica que. Então, P implica que ela é falsa quando P é verdadeira e Q é falsa, ou seja, quando a minha premissa é verdadeira e a minha conclusão é falsa. Quando P é verdadeira e Q é falsa, então ela é falsa. Em qualquer outro caso, é verdadeira. E P, C e somente C, Q, né? No caso da minha bicondição aqui. Eu vou considerá-la verdadeira quando P e Q são verdadeiras simultaneamente ou quando P e Q são falsas simultaneamente. Então, em outra situação em que P e Q não sejam verdadeiras ou falsas simultaneamente, então será falsa, tá bom? Então, dado essa tabela aqui que a gente recordou, vamos construir juntos, então, algumas tabelas. Ah, tá. Antes disso, nós vimos na aula de hoje sobre tautologia e contradição. Então, o que é tautologia? Tautologia é quando a minha proposição composta é considerada, ela é verdadeira, ou seja, quando todas as combinações possíveis delas são verdadeiras, que seria a nossa última coluna da tabela verdade que a gente constrói, tá bom? E quando essa última coluna, né, todas as combinações são falsas, a gente diz então que essa proposição ela é uma contradição, ok? Então agora sim a gente vai fazer então nós vamos construir juntos aqui então algumas tabelas verdade. Então nesse primeiro caso, a minha tabela era o seguinte: ela é não entre parênteses P ou não Q. Então, a ordem da gente resolver uma tabela dessa é sempre a mesma ordem de expressão numérica. Lembra quando a gente resolvia lá no ensino fundamental, expressão numérica? Qual que é a ordem que a gente segue? Sempre primeiro parênteses. Então, a gente disse que a gente resolve do interior para o exterior, ok? A primeira
primeira coluna e a segunda sempre são das variáveis, né? Que nós temos, o P e o Q, né? No caso. E a gente faz a combinação de P e Q, ok? Então, para a gente começar, vamos considerar aqui verdade, verdade, falso, falso. Então, a combinação, as combinações possíveis que eu tenho com verdadeiro e falso é o quê? Verdade com verdade, verdade com falso, verdade com falso, falso com verdade e falso com falso. Como eu sei que está certo? Lembra que o número de linhas da tabela verdade é sempre 2 elevado ao número que eu tenho, então, de fórmulas atômicas, né? Que seriam essas variáveis aqui, P e Q. Então, eu tenho P e Q, são 2. E 2 elevado a 2 dá 4. Então, é o número de linhas que eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4. Se eu tivesse P, Q e R, seria um 3. Ou seja, seria 2 elevado ao cubo. 2 ao cubo, 8. Então, eu deveria ter 8 linhas, tá bom? Mas também é fácil da gente comprovar isso, porque são todas as combinações possíveis para o verdadeiro e falso. Então, para duas de combinações de 2 a 2 de verdadeiro e falso são essas aqui. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro, falso com falso. Não tem mais. Então, aí a gente vai resolver do interior para o exterior, né? Então, o interior aqui, o que está dentro do meu parênteses, o que eu preciso descobrir primeiro? O meu não que. Então, o meu não que, esse tio, lembrando que é o meu símbolo da negativa, né? O meu não que, ele é a negação, então, da minha coluna Q. Se aqui é verdadeiro, aqui o meu não que é falso. Se o meu que é falso, o meu não que é verdade. Se o meu que é verdade, o meu não que é falso. Se o meu que é falso, o meu não que é verdade. Então, veja que essa coluna aqui é a negação dessa coluna aqui. Agora, eu tenho P, tenho Q e tenho não Q. Então, eu consigo essa daqui, o que está dentro do parênteses aqui, que é o P ou não Q. Eu tenho P e eu tenho não Q, né? Minha primeira e minha terceira coluna. Então, P ou não Q, que é essa minha quarta coluna, eu vou considerar, então, o que a gente viu agora há pouco. O ou, então, é o meu, esse símbolo aqui que é o meu ou, então, o que eu sei? Que vai ser falso quando as duas são falsas. Caso contrário, é verdade. Então, vamos comparar a minha primeira, que é o P, com o não que. Quando que eu tenho falso com falso? Aqui eu tenho verdadeiro com falso, então vai ser verdade. Aqui eu tenho verdadeiro com verdadeiro, então vai ser verdade. Aqui eu tenho falso com falso, então vai ser falso. O único caso do ou ser falso é quando os dois são falsos. Então, essa minha terceira linha, eu tenho isso. Eu tenho falso e falso. Então, é o único caso que aqui vai ser falso. O resto é tudo verdade. Outra forma de você entender o ou é que se tiver pelo menos uma verdade, é verdade. Então, aqui eu tenho uma verdade, então é verdade. Na segunda linha, eu tenho duas verdades, então é verdade. Na última linha, eu tenho uma verdade, então é verdade. E aí, por fim, eu tenho a minha proposição aqui final, né? Que é o que eu queria mesmo. A negação de tudo isso que está na minha quarta coluna aqui. Então, a negação dessa minha quarta coluna, que é o que a gente acabou de achar, é o quê? A negação da verdade é falsa. Negação do verdade, falsa. Negação de falso, verdade. A negação de verdade é falsa. Então, essa daqui essas aqui são as combinações, todas as combinações possíveis para não P ou não Q. Sendo que nós temos aqui esse parênteses, ok? Nesse caso, nós não temos nenhuma tautologia e nenhuma contradição aqui, considerando essa minha
última coluna, ok? Então, vamos para mais um exercício. Construa a tabela verdade. Nesse caso, eu tenho o quê? Eu tenho o implica, né? A condição. Tudo isso daqui, antes desse sinal aqui, dessa setinha, é a minha premissa. E tudo isso daqui é a minha conclusão. Só que antes eu preciso resolver tudo que está antes da setinha, ou seja, tudo que está na minha premissa, depois tudo que está na minha conclusão, e depois juntar os dois para ver esse daqui implicando esse segundo aqui, ok? Então, quais são as combinações possíveis para P e Q? Como nós acabamos de ver. Pode ser verdade com verdade, pode ser verdade com falso, pode ser falso com verdade e pode ser falso com falso, ok? Então, nós temos aqui P implica Q. Por que a próxima é P implica Q? Porque eu estou resolvendo o que está antes aqui da minha setinha, ou seja, estou resolvendo toda a minha premissa primeiro, ok? P implica Q. Qual que é a condição do P implica Q? O que a gente sabe? Que vai ser falso quando P é falso, ou seja, a premissa é falsa e a conclusão é verdadeira. Nesse caso, só nessa terceira linha aqui que vai ser falso, ok? Porque a minha premissa é falsa e a minha conclusão é verdadeira. Então, todas as outras combinações são verdadeiras. E aqui, P e Q. P e Q. Então, eu vou comparar minha primeira coluna com a minha segunda coluna. Qual é a condição mesmo aqui do P e Q, dessa conjunção P e Q? Ela vai ser verdade quando ambas forem verdades. Então, onde que eu tenho que as duas são verdades? Aqui na minha primeira linha, o P é verdade e o Q é verdade. Então, P e Q é verdade. Caso contrário, é sempre falso. Então, todos esses aqui de baixo, verdade com falso, falso com verdade, falso com falso, vão ser o quê? Falso, porque só é verdade quando os dois são verdade ao mesmo tempo. Agora, veja bem, eu tenho a minha premissa, que é P implica Q. Vocês estão acompanhando aqui, né? A setinha aqui do mouse, né? E tenho a minha conclusão, que é P e Q. P e Q. Agora, juntando tudo, P implica Q, que implica P e Q, o que eu tenho? Essa minha última coluna. Então, eu vou comparar quem? Só essa terceira e essa quarta coluna. Considerando esse implica aqui, que eu acabei de colocar em vermelho, certo? Então, só quando o que está antes dessa setinha vermelha é verdadeiro e o que está depois da setinha vermelha é falso, que vai ser falso. O caso contrário é tudo verdade. Então, o que está antes da minha setinha vermelha é verdadeiro aqui na primeira, na segunda e na última. Mas nós vamos considerar falso quando o que está depois da setinha for falso. O que está depois da setinha é falso onde? Aqui na segunda, na terceira e na quarta. Então, eu vou a primeira linha aqui eu já elimino. Na segunda linha eu tenho verdade, verdadeiro e falso. Então, aqui é falso. Aqui na minha segunda linha é falso. Na terceira linha aqui é falso e falso, não entra. E na última, verdadeiro e falso. Quando a primeira é verdade e a segunda é falsa. Quando a premissa é verdadeira e a conclusão é falsa, é falso. Então, é falso. Então, eu considero que o restante é verdadeiro. Mais uma vez, nós não temos aqui nenhuma tautologia e nenhuma contradição. Agora, nós vamos fazer o maior, um pouco maior. Por quê? Porque nesse caso, o meu W, que é tudo isso daqui,
tá envolvendo, então, três fórmulas atômicas, né? Ou seja, essas três variáveis, P, Q e R. Então, lembrando que se são três, a minha tabela vai ter quantas linhas? 2 ao cubo, que são 8. Então, tem 8 combinações para verdadeiro e falso. Então, vamos fazer essas combinações primeiro aqui. Como verdade, verdade, verdade. Aqui, verdade, verdade e falso. Aqui, verdade, falso, verdade. No próximo, eu vou colocar verdade, falso, falso. Aqui, com F, com falso, né? Começando com falso. Falso, verdade, verdade. Aqui, falso, verdade. E falso, no penúltimo, falso, falso, verdade. E no último, falso, falso, falso. Todas as combinações possíveis para essas três fórmulas atômicas, né? Para o P, para o Q, para o R, todas as combinações possíveis de verdadeiro e falso. Verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, falso, verdadeiro e assim por diante. Tem que dar 8. Vamos confirmar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, certinho. Aí, a gente vai seguir a mesma linha de raciocínio. Aqui eu tenho uma bicondição. Então, eu tenho aqui tudo isso aqui que está antes dessa setinha C e somente C e tudo isso que está depois. Vamos resolver o que está antes? Olhando para o que está antes, eu coloquei em vermelho para ficar mais fácil. E olhando para o que está em vermelho aqui, o que eu tenho que resolver primeiro? O que está no parênteses, que é P e R. Então, eu vou olhar para a coluna P e para a coluna R. Considerando o E, P e R, só é verdadeiro quando os dois são verdadeiros. Então, na primeira, eu tenho aqui verdade com verdade, então é verdade. Verdade com falso vai ser o quê? Falso. Opa. Falso. Então, lembrando, é só verdadeiro quando os dois são verdadeiros. Eu estou comparando a primeira coluna com a terceira coluna. A primeira coluna e a terceira coluna. Então, aqui eu tenho verdade e verdade, então é verdade. Aqui, eu tenho mais alguma verdade com verdade? Não. Então, o resto é tudo falso. Então, aqui é falso, aqui é falso, 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 falso. Ok? Agora, eu tenho a minha coluna P e eu tenho minha coluna Q e R. Então, eu posso juntar o P ou Q e R, que é tudo que está em vermelho, formando, então, aqui a minha quinta coluna. Comparando, nesse caso, a primeira coluna com a quarta coluna. É P ou R, né? Então, aqui é esse conectivo ou que eu vou considerar. Tô colocando aqui de outra cor para ficar mais fácil. Coloquei de preto aqui, o ou. Então, é P, ou, Q e R. Então, comparando a coluna P com Q e R, o que eu tenho? E é o meu ou, o conectivo. Conectivo ou é quando os dois são simultaneamente falso, é falso. Caso contrário, é verdadeiro. Vamos já procurar os dois simultaneamente falso? Nesse caso, o que nós temos como falso? Nós temos aqui essa coluna, essa linha, falso e falso. Então, aqui é falso. Tem mais alguma? Aqui, falso com falso. Então, é falso. Nesse caso aqui também, falso com falso. Então, é falso. E, por fim, nesse caso aqui,
Falso com falso também é falso. Deixa eu ver. Aqui nós temos verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Só para corrigir aqui, o falso. Só para corrigir aqui a coluna anterior, Q e R. Na coluna Q e R, lembrando que o E é verdadeiro quando os dois são verdadeiros. E eu estou comparando o Q com o R, né? Eu tenho que verdadeiro, falso, ai, caramba.